Oi, gente. Às vezes a gente passa alguma situação na vida que a gente não consegue compreender por quê. Acho que a primeira coisa que um paciente oncológico fala, né, com Deus. Nossa, mas por quê? Eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Por que eu tô passando por isso? Eu tava trabalhando no laboratório veterinário, fazendo coleta, do jeito que eu gosto, eu tava meio período, depois dali eu tava indo para uma imobiliária, tentando essa área, né, de corretor de imóveis. Não deu muito certo para mim, mas enfim, eu estava tentando. Aos sábados eu fazia bico de motoboy. Eu tinha minha casa para limpar. São 4 cachorros agora, né? Eram 5. Aqui. Tudo deitado, aproveitando. Tenho uma filha de 10 anos, uma mãe que tem 79 anos. Enfim, sonhos, né, para se realizar, correndo atrás. E do nada veio essa doença. E aí a gente fica se perguntando, fica triste. Claro, no começo foi bem difícil, mas enfim. Depois eu fiquei colocando coisas positivas na minha cabeça, como do outro vídeo que eu acabei de falar, que eu falei assim, não vou ficar pesquisando, cada caso é um caso, todo mundo que comenta que fulano morreu, não fala exatamente, mas morreu porque desistiu, morreu porque bebia e fumava, e não se cuidou durante o tratamento, né, não respeitou ali. Enfim, então cada caso é um caso, e aí eu falei, não, calma aí, já que eu tenho 34 anos, eu não bebo, não fumo, não uso entorpecente, eu não abuso na questão da alimentação, assim, com muita gordura, com muito doce. Não, não vou me apegar nisso. E aí foi uma das coisas que me ajudou a levar o tratamento de uma forma mais leve. Outra coisa que me ajudou, a fé. Quer dizer, a fé foi a primeira coisa, tá? A primeira coisa, a fé em Deus. Eu não sou uma pessoa de religião nenhuma, eu não frequento igreja, mas eu tenho uma fé em Deus desde sempre. Eu sempre conversei muito com ele, no meu íntimo com ele. E não é só naquele jeito certinho, não. É lavando uma louça e conversando com Deus, é andando de moto. Eu converso muito com Deus andando de moto. Qualquer momento que eu sentir vontade ali de conversar, que eu sentir aquela conexão, eu vou conversar. E eu converso muito com Deus, eu sempre entreguei minha vida nas mãos de Deus. Então é isso, eu não tenho uma religião, mas eu entendo ele, né, como o meu único salvador, como dizem, né? Então é para ele que eu sempre peço, para ele que eu sempre agradeço, e é isso, minha fé, né? E teve um pastor que falou, olha, o que está acontecendo, né, é para a vida, não é para a morte. Então eu tomei essa palavra para mim, e toda vez que eu fico com medo, preocupada, eu falo, não, mas o Senhor falou que é para a vida, não é para a morte, então eu vou me apegar nisso, eu não vou morrer dessa doença. Então a fé me ajudou bastante, o apoio das pessoas me ajudou bastante. Mas uma das coisas que eu também coloquei na minha cabeça foi assim, quando você descobre que você está com câncer, você já pensa, a verdade é essa, que você vai morrer. Né? Principalmente quando você não tem muita informação, ou teu corpo tá ruim, então você já pensa mil coisas. Isso causa uma certa depressão na gente, a gente fica mais quieta, deitada, se isola um pouco das pessoas do mundo. Só que aí pensa o seguinte, no começo eu tava com ascite, que é aquela barriga grande com líquido. Agora, para a glória de Deus, eu não tô mais. Talvez tenha uma pequena quantidade, mas é mais imperceptível. Só se eu dançar, se eu pular, que eu sinto, mas vocês mesmos não conseguem ver. Eu emagreci muito com aquele líquido, muito. Agora eu engordei de volta, graças a Deus. Eu coloquei na minha cabeça, eu falei, quando eu não tiver mais com esse líquido, eu vou viver. E graças a Deus eu tô vivendo. Então, gente, tô com câncer de ovário, metástase no perítone, sim. É grave? Sim. Tô tratando, fiz 6 sessões de quimioterapia. Agora parece que eu vou ter que fazer mais uma, porque minha cirurgia vai demorar um pouquinho mais do que o normal, que eu falei isso em outros vídeos. Aqui eu tô querendo fazer um resumão. Então, vou fazer a cirurgia de laparotomia, que vai abrir minha barriga, vai olhar tudo, vai ver onde tem nódulo, vai retirar útero, ovário e o que mais precisar. O caminho ainda é longo, talvez ainda tenha que fazer mais quimio depois disso. Perdi sobrancelha, perdi cabelo, perdi cílios. O cabelo agora, aos pouquinhos, está voltando. Sobrancelha, faz 15 dias que já tá assim, que começou a ficar assim, na verdade. Cílios tá aos pouquinhos. Gente, eu fui forte para cada fase. Não foi fácil, mas eu tentei ser forte. E eu falei, essa doença não vai me derrubar, ela não vai me botar na cama. Quando eu não estava aguentando por conta do líquido, beleza. Mas sem o líquido, eu vou viver. E graças a Deus, quando eu paro esse líquido, tenho energia, eu limpo minha casa. Não tenho, eu deito um pouquinho.
Tem energia, limpo, descanso, volto. Eu passeio conforme dá, quando dá. Vou para um lugar mais tranquilo que se der para me sentar, né, melhor. Se eu não estiver aguentando, a gente vai embora. Eu danço com a minha filha, eu brinco com meus cachorros, tudo com certo cuidado. Eu como as coisas que eu tenho vontade, eu como uma pizza, como um lanche, mas com cuidado também, moderação. Eu tô vivendo, sabe por quê? Porque não tem lógica você ficar depressiva na cama, não viver por medo de morrer. Não, porque eu posso morrer. Mas enquanto isso você tá viva, se você tiver sem dor, porque muitas vezes o câncer, ele é um pouco silencioso, então às vezes você nem tá com dor. Tem câncer que dá dor, claro, mas às vezes não tá. E você não tá vivendo por medo de morrer, qualquer lógica. Não tem lógica. Então eu não vou deixar de viver por medo de morrer. Pelo contrário, eu quero viver respeitando o limite do meu corpo. Eu tava sem sobrancelha, eu pintava, eu fazia maquiagem, eu boto os lenços, eu tento combinar com a blusa, com o short, com o que der. Não gosto de fazer tudo, para um pouquinho, faço aos pouquinhos, como eu falei. Mas eu quero, quando eu estiver curada, olhar para trás e falar assim, nossa, quanto passarinho. Olhar para trás e falar assim, além de eu ter vencido o câncer, eu sobrevivi, eu vivi durante o tratamento. Eu não deixei de ficar com a minha filha, eu não deixei de sair, eu não deixei de tirar uma foto. É feio mesmo me olhar sem cabelo, eu me acho feia. Mas eu tirei foto porque não, faz parte da minha vida. Faz parte do que eu tô passando. E um dia isso vai se tornar uma lembrança. E eu pedi pra Deus, eu falei, tô passando por tudo isso. Que o Senhor me ajude, então. Que o Senhor me dê forças a passar. Eu quero fazer vídeo para as pessoas, para levar conselho a algumas pessoas, força para algumas pessoas, positividade, mostrar que tem vida sim, mesmo quando se descobre um câncer, que esse laudo, né, que eles dão não é uma sentença, tá? E a última palavra sempre vem de Deus, sempre a esperança, sempre a fé. E é isso, quando eu olhar para trás eu vou falar, eu passei por isso, mas eu vivi. Eu não fiquei só numa cama, deitada, triste, chateada, com medo de morrer. Se você não tá aguentando, lógico, né? Não tem muito o que fazer. Mas se você tá aguentando, meu bem, levanta, vai passear, vamos viver. Vamos viver. Não se apega a comentários negativos, cada caso é um caso. Cuida do seu e vamos ser aí exemplo de positividade para as pessoas, porque elas estão precisando muito. Depois que eu comecei a fazer vídeo, fazer live, eu vi quantas pessoas estão passando por isso no silêncio e elas não contam, elas não vêm falar, elas não postam vídeo e elas estão ali precisando de palavras positivas. Vamos ser palavras positivas para as pessoas com câncer, tá bom? Um beijo, fica com Deus.